Quero a minha irmã de madrinha, mas eu não quero o meu cunhado como um padrinho. E agora? Xiii! Isso te parece familiar? Se você quer saber algumas dicas de como solucionar esse problema, assiste o vídeo até o final que eu te conto. Olá pessoal, eu sou a Carol, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, porque afinal de contas, ser cerimonialista de eventos não precisa ser complicado. Hoje eu vou responder aqui pra vocês algumas das perguntas mais frequentes das minhas caixinhas ou das minhas noivinhas em atendimento. Então, bora pro vídeo? Parece que tá todo mundo fazendo decoração terracota. Gente, essa questão de tá todo mundo fazendo se desdobra de duas formas. Uma é com relação à percepção e a outra tendência. Como assim? Existem aquelas tendências de moda, então fica mais fácil de a gente encontrar esse tipo de material de decoração, sem contar que os profissionais acabam seguindo essas tendências, então já fica mais econômico, inclusive, vocês fazerem a decoração seguindo o que está em alta no momento. E também existe aquela questão de percepção. Com relação à percepção, não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, às vezes a gente quer trocar de carro, e aí a gente está pensando qual carro vai comprar ou vai trocar, escolhe ali um determinado modelo, parece que todo mundo tem esse mesmo carro a partir desse momento. Por quê? Porque ele começou a chamar a nossa atenção na rua, então toda vez que a gente vê aquele carro XYZ ou aquela cor, a gente já tem a nossa visão focada para ali, já chama a nossa atenção. Então está relacionado à percepção. Se vocês estão pensando em fazer essa decoração terracota, é claro que todo o material dos fotógrafos, das decoradoras, dos espaços de eventos, que seguirem essa tendência ou que seguirem esse estilo, vai chamar mais a atenção de vocês. Agora, um ponto extremamente importante aqui e é super válido de orientação para suas noivas e para suas clientes. Quando a cliente escolhe uma decoração, ela está escolhendo uma decoração que outras pessoas já fizeram. Assim como quando ela escolhe um salão, vai ser um espaço que já foi palco de outros casamentos, de outros eventos. Assim como você é cerimonialista, já tem uma história, já tem os seus clientes e assim para todos os profissionais. O que vale ressaltar e o que é super importante é essa noiva entender que naquele dia, naquele espaço, com aquelas pessoas, vivendo aquele momento, é o dia dela, é o casamento dela. E isso não existe outro igual. Juntar aqueles convidados naquele lugar, com aquela decoração e aqueles profissionais, é único, porque é o casamento dessa pessoa. E para isso não existe comparação. Nós não bebemos, mas estão me dizendo que não tem casamento sem cerveja. Eita lasqueira! Galera, não existe casamento certo ou casamento errado. Existem alguns preceitos, né, algumas convenções históricas com relação às organizações de cerimonial e protocolo, mas a gente precisa deixar todo mundo super ciente que não existe uma regra, eles fazem o casamento deles da forma com que eles se sentirem mais à vontade, dentro das crenças, das possibilidades deles. Cada noiva, cada noivo, né, cada casal escolhe o seu casamento, escolhe as bebidas e os alimentos que vão ser ofertados nesse evento. Uma coisa que eu acho super válido de comentar com vocês, historicamente falando, em um banquete, o anfitrião era a primeira pessoa a comer, até para provar ali para os convidados que nada estava envenenado, né? Que tudo era passível de ser consumido sem risco. E a gente trazendo isso para a nossa atualidade, às vezes eu me questiono e fico conversando com os clientes no sentido de que se eu não consumo tal bebida ou tal comida, por qual motivo eu vou estar forçando eu vou estar servindo para os meus convidados só por um interesse deles? Legal, eu fiz um casamento há pouco tempo que o casal era vegetariano. Eles não consomem carne, mas alguns convidados consumiam. No dia do casamento, todo o menu foi pensado de forma a atender os gostos do casal. E os convidados tiveram uma experiência gastronômica diferente de poder provar um menu vegetariano num casamento. Com relação à bebida alcoólica, se o casal não consome, eu não vejo uma obrigatoriedade deles servirem essa bebida no evento deles, até porque o consumo de bebida alcoólica é relacionado com religião, então a gente não pode ir contra o que a gente acredita para favorecer os demais convidados. Outro ponto para a gente conversar aqui, o casamento é do casal, ele tem que ser perfeito para o casal. Os convidados, eles são amigos próximos, são familiares e precisam entender que aquele evento foi pensado para contar a história daquele casal. Então, às vezes, a gente pode não concordar com as escolhas de decoração, de lugar, de menu ou de comida, mas pela boa educação a gente respeita a escolha das outras pessoas. Então, se você
noivinha, se a tua cliente cerimonialista, ela não quer servir bebida alcoólica porque não tá dentro do que ela quer pro evento, ela não é obrigada a nada. Bora ver mais uma pergunta, então. Qual idade para ser daminha? Então, essa pergunta normalmente está relacionada, inclusive, a crianças extremamente pequenas, de 2, 3 anos. Não vou dizer para vocês orientarem uma idade mínima, porque cada criança tem a sua personalidade, tem o seu jeitinho. A gente tem crianças pequenininhas, vou botar um vídeo aqui para vocês verem, que é uma daminha de 2 anos, de um casamento que eu fiz em outubro, que ela entrou absolutamente tranquila, coisa mais bonitinha. Mas ela já estava bem acostumada com todos os convidados e ela tem uma ligação bem especial com a noiva e com o noivo. Então, para ela foi super tranquilo. Mas existem crianças pequenas que quando chega ao local do evento, não é um local que eles estão tão habituados a frequentar, com pessoas que não fazem parte da rotina, do dia a dia, e essas crianças elas acabam tendo aquela trancada. Ficam ali com vergonha, não querem seguir e tá tudo bem. Nós, como os adultos da situação, precisamos entender aquele momento da criança, acolher ela e sempre ter um plano B. Se era para a aliança entrar com uma criança de 3 anos sozinha e essa criança ela não quer entrar, ela se assustou, a gente pode deixar ela entrar com o pai ou com a mãe, ou ter uma outra criança maior que vai conduzir essa criança ali nesse momento da aliança. Enfim, pensar num plano B, ver todas as crianças que fazem parte desse cortejo, para a gente também não ficar sem ninguém para levar a aliança lá na frente. Mas eu não digo assim que existe uma idade mínima, eu oriento que vale a gente ver a criança, conversar com ela, convidar, né, a criança para fazer parte, e se ela trancar, faz parte, é um risco que nós estamos correndo, mas não existe um mínimo não, a gente pode botar um bebê num carrinho, por que que não? Também é válido comentar aqui que às vezes a gente tem aquela prima ou aquela irmã que ela é um pouquinho maior, ou então já é quase adolescente, já não serve para ser aquela criança pequenininha que vai levar a aliança, a gente já fica meio, às vezes até receoso de colocar uma menina de 14 anos na frente da noiva, para não tapar a noiva, alguma coisa assim. Vale a gente usar aqui o papel das demoiselles, que são as senhoritas, aquelas amigas, irmãs solteiras, né, as damas mais velhas, que vão entrar no casamento, fazer parte do cortejo também. Então a gente sempre encaixa um lugarzinho, uma função para cada pessoa especial na vida do casal. Quantas crianças eu posso ter na cerimônia? Então já segue até o nosso tópico anterior. Não existe um número mínimo, um número máximo. O importante é nós incorporarmos na cerimônia de casamento todas aquelas crianças, todas aquelas pessoas que são extremamente importantes na vida do casal. Às vezes vão ser filhos, sobrinhos, afilhados, irmãos, às vezes são filhos de amigos mais próximos e a gente quer colocar todas essas crianças ali para fazer parte desse momento. Aqui vale nós termos as damas peteleiras que vão ir na frente alargando pétalas de flores, vale nós termos crianças que vão ir levando plaquinhas, aquela lá vem a noiva, Jesus nosso convidado de honra e por aí vai. Podemos ter as crianças, uma ou mais, que vão entrar com as alianças, um pouco manjado, mas também tem a ideia do segurança da aliança, que aí é uma criança com as alianças e vários seguranças em volta, a lá 007, não, isso é impossível. A lá Missão Impossível, com a música de fundo, vale da criatividade de cada casal, inclusive. Mas a gente pode ter cortejos com uma, com duas, com 10 crianças, vai de cada casamento. Importante não deixar ninguém de fora. Tenho que usar guardanapos de tecido? Particularmente, eu sempre oriento que você tem que nada. A gente já orienta as noivas que no casamento delas, as escolhas são delas e elas podem fazer da forma que melhor lhes convém. Mas acho super válido a gente sempre ressaltar que ainda existe o que é mais usual e o que é mais apropriado. No grande dia, no casamento, a gente espera um evento mais bonito, um evento melhor planejado, melhor organizado. E nesse estilo de evento, não acho que comporte muito a utilização do guardanapo de papel. E, sinceramente, não acredito que isso seja uma economia realmente significativa. Então, a minha orientação é, no casamento, usa guardanapo de tecido.
fica mais bonito na mesa posta, deixa registros de decoração e de mesa mais bonitos, dá um ar de sofisticação e de elegância, então deixa aquele guardanapo de papel para o churrasco, para o aniversário em casa, mas no grande dia cuida desses detalhes, até porque, como a gente sempre comenta, os detalhes é que fazem a diferença. Preciso definir onde cada convidado senta? O famoso lugar marcado, né? Então, na época que estávamos enfrentando a pandemia do Covid-19, então, quando houve o retorno gradual dos eventos, principalmente aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, era obrigatória a definição de lugares nas mesas, para colocarmos sentadas as pessoas que já conviviam dentro de um mesmo núcleo familiar, dentro de uma mesma residência, visando assim diminuir o índice de contaminação. Ignorando essa parte, já que caiu essa obrigação, e falando agora sobre os eventos na atualidade, onde nós já estamos com os protocolos flexíveis, é possível marcar o lugar, assim como é possível não marcar. Minha orientação é a de definirmos os lugares. Por quê? Porque no momento que nós fazemos esse mapa do salão e dividimos os convidados de acordo com cada mesa, essa divisão ela é feita de forma pensada. Então nós vamos colocar na mesma mesa as pessoas de um mesmo núcleo, de um mesmo ambiente, os colegas de trabalho, os familiares, os amigos, todo mundo junto. E vai facilitar essa questão de organização quando a gente está falando de mesas de 10 lugares. As pessoas vão se sentir mais à vontade de sentarem junto com seus amigos, ali com seus colegas, e a gente distribui de forma a deixar os familiares mais próximos, mais perto do casal, mais perto da parte onde vai ser o cerimonial, a pista, enfim, depende de cada evento. Então a gente já privilegia essas pessoas mais próximas, já organiza essa distribuição das mesas. Caso tenham convidados que tenham algum tipo de dificuldade de locomoção ou outra, nós já podemos escolher o lugar que eles vão sentar de acordo a melhorar o acesso para essa pessoa. Então é super válido definir os lugares com relação a esse quesito. Não marcando lugares, eu sempre digo para os meus clientes que, de modo geral, semelhante procura semelhante. Então, se vocês deixam as mesas livres, não escolhem quem vai sentar em qual lugar, quando a pessoa chega no evento, ela vai escolher uma mesa vazia, e quando os convidados, os amigos mais próximos chegarem, vão ir sentar junto com essas pessoas na mesa. Qual é o ponto ruim dessa situação? Primeiro que se a gente tem um evento com mesas de 10 lugares, algumas pessoas vão sentando sempre em mesas vazias. Vai chegar um ponto que obrigatoriamente o convidado que está sendo recepcionado vai ter que escolher uma mesa que já tem alguém sentado. E não necessariamente a mesa que tiver lugar para comportar essa família que está chegando no momento, vai ser uma mesa com convidados que sejam próximos desse casal ou dessa família. Então, às vezes, isso gera uma oportunidade de conhecer pessoas novas, mas também gera um desconforto de não estar sentando ali na mesa com o pessoal que essa pessoa tem mais proximidade. Já tive, inclusive, situações em que o meu cliente não quis marcar mesa e no momento da recepção a gente teve que ajustar lugares, mexer cadeira, porque a família não queria separar. Chegaram famílias que tinham, por exemplo, 5, 6 pessoas e não tinha mais esse número de lugares vagos em nenhuma mesa. Então a gente precisava fazer aquela separação de 4 pessoas irem para uma mesa e as outras 2 para outra e o pessoal não gostar muito. E eu super entendo, eu como convidada também preferia não ter que me separar, da minha família, dos amigos que eu cheguei junto nesse evento. Então, de modo geral, eu sempre oriento nós fazermos as mesas marcadas. E para os convidados, sempre oriento que fiquem nas mesas até o término do jantar e que posterior a isso, quando já começa a balada, quando o pessoal já vai se divertir, já junta a cadeira, já troca de lugar, não tem problema nenhum. Mas para o início de recepção e jantar, seguir essa orientação do casal. Afinal de contas, a gente monta um casamento, a gente organiza o evento da melhor forma possível para fazer com que todos se sintam bem à vontade e se sintam bem-vindos. Pausa o vídeo aqui e comenta aqui para mim se vocês costumam receber bastante esse questionamento com relação a marcar ou não os lugares no grande dia. E aquela perguntinha lá do início que deixou vocês curiosos para saber a resposta, Quero minha irmã de madrinha, mas não quero meu cunhado como padrinho. Gente, quando o casal vai fazer o convite para os padrinhos de casamento, é importante ter em mente aquela regrinha de etiqueta aonde casados a gente não separa. Então, isso é válido para a entrada de padrinhos como casais. Se nós vamos ter casais de padrinhos e a tua irmã ela é casada com o teu cunhado, por etiqueta é legal que você convide o seu cunhado como um padrinho.
Agora, você não tem nenhuma familiaridade com o cunhado, é uma situação mais recente ou tem outras implicações, uma dica super válida aqui e que a gente já fez em vários eventos é, ao invés do casal ter os casais de padrinhos, a noiva tem as suas madrinhas e o noivo tem os seus padrinhos. Como assim? A noiva vai convidar as irmãs, vai convidar as amigas dela, as pessoas próximas dela, mulheres, para serem as madrinhas dela. E em contrapartida, o noivo vai convidar os amigos dele, os familiares dele para serem padrinhos. Nesse quesito, nós teremos as entradas das madrinhas e dos padrinhos de forma separada. Podemos primeiro fazer a entrada de todas as mulheres, que vão se posicionar do lado esquerdo de quem está entrando, que tradicionalmente é ao lado da noiva, e depois nós teremos a entrada de todos os homens, que se posicionarão do lado direito de quem está entrando, lado tradicionalmente referenciado ao noivo. Isso lembra muito o estilo americano de casamento, aquele que a gente vê muito nos filmes, onde as amigas são as damas, né, as madrinhas, e os amigos são os padrinhos. É uma forma mais educada de você não convidar o seu cunhado para ser padrinho, afinal de contas, você noivinha não está convidando nenhum homem para padrinho, apenas as suas amigas, irmãs para madrinhas. Vale ressaltar que essa questão do cunhado, se ele for casado com a irmã, essa é uma boa alternativa. Agora, se são relacionamentos recentes, são namorados, ainda não tem aquela história e aquela bagagem, pode sim convidar só a irmã e colocar ela junto com algum outro amigo ou outro familiar para fazer par no casamento. E acho legal a gente lembrar que nós nascemos sozinhos no mundo, né, gente? Vamos morrer sozinhos também. Custa nada ali na cerimônia de um casamento a gente deixar o par sentadinho lá na cadeira, até porque ele vai ser convidado, e sermos madrinha ou padrinho para aquele casal de amigos próximos de nós. Afinal de contas, madrinhas e padrinhos são aquelas pessoas especiais para o casal. Então não vale a gente estragar uma amizade, não vale a gente perder, né, essa cumplicidade, esse companheirismo com alguém ou gerar uma mágoa de forma desnecessária. Gostou desse vídeo? Então deixa teu like aqui para ajudar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com as tuas noivinhas que também te enchem de perguntas e de questionamentos e comenta para mim quais são as dúvidas que vocês mais recebem e se vocês também têm alguma dúvida para a gente poder fazer o próximo vídeo aqui do Carol Responde. Vamos transformar esse canal em uma comunidade de troca de experiências desse lindo mundo dos eventos.